E tivemos de ontem para hoje um grande ataque russo contra a Ucrânia. Na verdade, o maior ataque russo contra a Ucrânia dessa guerra. Foram cerca de 800 drones em várias levas, vários mísseis também, atingindo principalmente aqui a cidade de Kiev, mas também Odessa, Kremenchuk e vários outros lugares da Ucrânia, né? Teve coisas atingidas significativas. Aqui em Kiev, o prédio dos ministérios foi atingido, né? E é a primeira vez que isso acontece, um ataque contra o governo ucraniano diretamente. Aqui em Kremenchuk teve uma ponte muito famosa, uma ponte antiga, móvel, que sobre o rio Dnipro aqui, que foi atingida também, prejudicando bastante o tráfego aqui no local. Não é algo que vai prejudicar a mobilidade das tropas ucranianas, porque existem outras pontes sobre o rio Dnipro, mas certamente vai atrapalhar muito o pessoal que mora aqui na região. Eu imagino que a ponte vai ser reparada em pouco tempo, né? Também tivemos ataques aqui em Odessa e em outros lugares da Ucrânia. Então, o maior ataque desde o início dessa guerra. Mas os ucranianos responderam, mas responderam diferente. Ao invés de atacar objetos civis, atacaram de fato refinarias e postos de comando dos russos, né? Então aqui, a refinaria de Ilsk, aqui em Krasnodar, foi atingida pelos ucranianos de ontem para hoje. E também uma estação de bombeamento que tem aqui em Briansk, que na verdade não é a do Druzhba, tá? É outra estação que traz de Belarus para a Rússia. Então a Rússia, como está com falta de gasolina, está comprando gasolina de Belarus. E agora não pode mais porque a estação que traz de Belarus para a Rússia foi destruída pelos ucranianos também aqui nessa região, né? Então, ao contrário dos russos que atingem alvos civis, os ucranianos têm atingido alvos militares relevantes. Isso é a coisa importante mesmo, né? Aqui na linha de frente, continua a falta de combustível e a ameaça de uma grande ofensiva russa contra a Ucrânia, mas até este momento nada, né? A gente vai falar também sobre o caso da refugiada ucraniana que foi morta na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? Um absurdo totalmente não provocado, um maluco lá que já é um criminoso conhecido, que já foi preso inúmeras vezes, do nada atacou a ucraniana, matou ela com golpes no pescoço dela, golpes de faca no pescoço dela. Realmente uma tristeza, uma cena lamentável, mas mostra aquilo que eu falo para vocês. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Peter, mas você vai para a Ucrânia, cara, que absurdo, inseguro. Meu amigo, a Ucrânia é mais segura do que o Brasil, cara, mais segura que o Rio de Janeiro. Eu tô mais seguro quando eu tô lá do que quando eu tô aqui. Bom, falando sobre a situação da Ucrânia, foram 823 drones e mísseis lançados contra a Ucrânia, 810 drones Shahid e outros tipos de drones, dos quais 747 foram derrubados. Teve também mísseis Iskander-K e Iskander-M. Iskander-K são mísseis de cruzeiro, são mais fáceis de serem derrubados. Dos 9 lançados, 4 foram derrubados. Os Iskander, nenhum deles foi derrubado, infelizmente, são mísseis balísticos. Apenas os Patriot conseguem destruir esses mísseis, então não teve isso, né? Bom, o maior ataque desde o início dessa guerra, né? Isso mostra que a situação está escalando e também mostra o desespero russo, porque esse tipo de ataque custa um dinheiro enorme para os russos e não resolve problema nenhum no final das contas. Mas nós tivemos, sim, infelizmente, danos na Ucrânia. Aqui tem, por exemplo, foram 2 pessoas mortas e vários feridos, inclusive um bebê de 1 ano de idade. Muito triste isso, que foi retirado o corpo dele do entulho. Morreu a mãe e a criança num dos prédios que foi atingido, nos prédios residenciais que foi atingidos lá na Ucrânia, né? Absurdamente triste isso, realmente uma coisa que não tem justificativa nenhuma. Também teve um drone que atingiu o Palácio dos Ministros aqui, lá na Ucrânia, né? É a primeira vez que um prédio do governo ucraniano é diretamente atingido. Isso aqui fica pertinho de onde eu fico, lá na Ucrânia, ali na praça central lá de Kiev. Muito triste isso daqui e pode ter consequência, tá? Porque havia um acordo entre Ucrânia e Rússia de não atacar prédios do governo. Prédios de militares, ok, mas prédios do governo civil não atacar. Aparentemente os russos deixaram para lá essa coisa. Isso abre a hipótese da Ucrânia também fazer ataques contra prédios do governo russo, né? Aqui tem imagens de dentro do escritório da primeira-ministra, a Yulia Svidenko, que mostrou realmente que houve o ataque, né, que teve incêndio, pegou fogo, um monte de coisa ali, muito triste isso. Também teve aqui um ataque contra a casa de um ídolo ucraniano, um jogador do Shakhtar Donetsk. Infelizmente, o Herohi Sudakov, a casa dele foi danificada com esse ataque de ontem para hoje, né? Aqui mais imagens aqui ali do gabinete lá dos ministros lá da Ucrânia. Outros prédios danificados também, realmente muito triste isso.
Em Kiev ainda teve um Aras que foi alvo de 3 ataques de Shahid. Pessoas não foram mortas, não foram feridas, mas 7 cavalos foram mortos no ataque, né? Ou seja, os russos só de maldade mesmo atacando os cavalos ali, não sei porquê, qual a lógica disso, mas enfim, é crueldade russa no final das contas. Outro ataque que teve significativo foi em Kremenchuk, né? Kremenchuk tem essa cidade aqui, ó. Kremenchuk é essa cidade aqui, que corta, né, que fica aqui no rio Dnipro, e tem uma ponte muito conhecida aqui, uma das pontes que corta o rio Dnipro. O rio Dnipro é bastante grande, né? Então não são tantas pontes que tem assim, mas você tem aqui essa ponte, e tá vendo? Ela é uma ponte móvel, tá? Ela tem uma área no meio dela aqui, ó, que levanta para passar navios maiores aqui no rio, né? Então justamente essa área aqui foi atingida pelo drone russo. A imagem aqui em cima mostra o drone atingindo essa área lá da ponte e aqui ó, atingindo a parte central da ponte. E está danificada, a ponte está fechada, não está passando carro nem trem. Ela é uma ponte que no alto é estrada, né, rodovia, e na parte de baixo é ferrovia, passa o trem, né? Então ela está neste momento fora de operação, mas vai ser consertada, já tem informação de que o dano não foi muito extenso, vai ser possível consertar essa ponte. De qualquer forma, mais um alvo civil aí sem lógica nenhuma, né? Aqui é em Odessa, na região de Chornomorsk, em Odessa. Chornomorsk aqui embaixo, ó, pertinho de Odessa, um pouquinho mais ao sul aqui, e foi um terminal de grãos que foi atingido aqui. É realmente muito triste isso, né? Mais um ataque sem lógica nenhuma, né? Bom, tá aqui a imagem dos drones e mísseis que foram lançados contra a Ucrânia. Dá para ver que o grosso dos mísseis foram direcionados para Kryvyi Rih aqui, e teve alguns outros mísseis que foram para Kiev também. Muitos drones para um monte de lugar aqui é o que a gente tem, né? Um ataque muito grande realmente, mas nada que tenha diminuído a resolução ucraniana de lutar. Por outro lado, os ucranianos fizeram ataques também, tá? Aqui na refinaria de Ilsk, em Krasnodar Krai, foi atingida uma unidade de fracionamento de gás, que tem um papel importante aí na produção de petróleo, né? De combustível, de gasolina. Это БПЛА ваша. Aqui deu para ver o drone indo, né? O drone indo em direção à refinaria. Aqui a explosão em si, já a coisa pegando fogo ali. E imagens aqui do incêndio lá, né? Aqui mais imagens do incêndio também, a refinaria pegando fogo lá ao fundo. Mais imagens do incêndio na refinaria. Então segue a Ucrânia na estratégia de eliminar as fontes de combustíveis russas, né? Isso é muito importante. Também esse ataque aqui foi feito na estação de bombeamento 8N, que fica ali na região de Briansk, e essa estação ela é usada para trazer produtos de petróleo de Belarus para a Rússia, né? Então parece que a Rússia já está precisando trazer produtos de Belarus para lá, e aqui está o ataque que foi feito ucraniano contra essa unidade. Aqui Krasnodar Krai fica aqui, né? A refinaria que foi atingida. E aqui em Briansk, essa estação de bombeamento, que também fica perto aqui de Unesha, onde teve também a estação de Druzhba, que foi eliminada, mas essa daqui é outra estação que também foi incapacitada aqui na região, né? A gente tem aqui a confirmação do Estado-Maior das forças ucranianas, dizendo que os ucranianos atingiram alvos estratégicos ao longo da noite. A estação 8N em Briansk, que é parte de uma estrutura de dutos, né? E a refinaria de Ilsk em Krasnodar, ambos vitais para os militares russos, né? Incêndios foram reportados em ambos os lados. As tropas russas em Kursk também foram atingidas, né? Bom, tá aqui algumas imagens também da subestação em Klinovo, em Briansk, que também foi atingida. Então teve mais uma estação também atingida ali em Briansk pelas forças ucranianas. Provavelmente isso aqui é uma estação de força, ou seja, é para eliminar capacidade logística russa via ferrovias, né? Bom, aqui está o pessoal falando sobre a grande ofensiva russa que eles vão fazer. Esse aqui é o planejamento, um monte de seta, né? Tem seta para tudo quanto é lado, que os russos vão avançar aqui, vão avançar ali, coisa e tal, mas a verdade é que eles não estão conseguindo nem segurar
o pouco que eles avançaram aqui na região de Pokrovsk, né? Os russos tentaram avançar aqui em direção a Mirnogorod, mas acabaram sendo destruídos ali, 4 veículos blindados foram destruídos nessa área aqui, e os ucranianos continuam avançando aqui em Novoekonomichne, né? Enfim, os russos estão dizendo que vão fazer uma grande contraofensiva ainda esse ano, mas até aqui não estou vendo nada não. Vou dar uma olhada nos mapas do Pulevolam, teve um pequeno avanço aqui em Sumy, mas nada muito significativo. Aqui na região de Lima teve também um pequeno avanço russo aqui. Isso aqui é preocupante, eu não gosto disso aqui. Esse avanço russo aqui em Lima é algo bastante preocupante. Agora, aqui em Siversk, nenhuma mudança. Os russos continuam atacando, mas não teve nenhuma mudança. E aqui também em Pokrovsk, né, Pokrovsk e Mirnogorod, também os ucranianos avançando aqui, os russos avançando aqui, mas nada significativo de mudanças por aqui, né? Mais ao sul, ali em Velika Novosilka, os russos estão tentando avançar aqui, mas nada significativo também no final das contas. O Liuano falou com um informante dele que está lá na linha de frente, né, o cara anônimo, mas que está dizendo a situação. E a grande impressão que o pessoal tem é que tem muito pouco ataque. Os russos diminuíram muito os ataques. A gente já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, na verdade no vídeo de 2 dias atrás, que diminuiu bastante os ataques russos, provavelmente em preparação para tal ofensiva de outono, né? Porém, não há nenhum sinal de que eles estejam de fato fazendo movimentos territoriais ou se preparando para essa ofensiva. A gente sabe que eles colocaram um monte de tropas ali próximos de Pokrovsk, mas por enquanto não tem nada organizado, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre justamente esse reagrupamento de forças ali na região de Donetsk, né? Ou seja, planejando uma ofensiva, uma operação ofensiva. Vamos ver o que vai surgir disso daí, né? Bom, na Rússia continua falta de gasolina em vários lugares. Aqui em Taganrog, a moça aqui fez um vídeo reclamando que não consegue abastecer em lugar nenhum, já foi em 5 postos de gasolina e não tem gasolina em lugar nenhum, né? Aqui também outra pessoa gravando, falando que está cheio de problema, que não consegue abastecer. Um monte de postos de gasolina secos, não tem nada para abastecer, nem a gasolina 95, nem a 92, que são padrões de octanagem, né? O pessoal aqui no Brasil, que não está acostumado com esse tipo de classificação, lá na Europa se vende a gasolina em 2 tipos de octanagem, a 92 e a 95, né? Isso é a octanagem da gasolina, que é a capacidade dela de resistir à pressão sem entrar em ignição, sem bater pino, como se diz aqui no Brasil, né? A 92 ela tem uma octanagem menor, portanto é uma gasolina pior, né? E a 95 é com uma octanagem melhor, seria uma gasolina premium, uma gasolina melhor, né? Aqui no Brasil a gente só tem lixo misturado com álcool, não chega a ter esse nível de capacidade de decidir pela octanagem, né? Bom, essa semana tem reunião do Banco Central Russo e vamos ficar na expectativa que os russos vão fazer. Vão escolher inflação ou juros altos, né? Um aviso lá em São Petersburgo fala para as pessoas economizarem coisas, guardarem coisas, né? O preço da batata está caro neste momento que a gente está no auge da safra de batata lá na Rússia, né? Então a expectativa é que até o final do ano a batata vai subir de preço e muito, né? Alguns estão vendendo batatas a 60 rublos por quilo, hoje, que é o auge da colheita, né? Que tem muita batata no mercado. Isso aqui ó, é o principal momento da colheita, setembro, 60 rublos por quilo. O que vai acontecer em dezembro? 300 rublos, você pode subir muito o preço da batata. Pode se preparar, o inverno vai ser duro para os russos lá, viu? A economia não está fácil. Infelizmente, a gente tem que falar desse caso aqui, é um caso muito triste. Essa moça, o nome dela é Irina, ela saiu da Ucrânia na guerra, foi morar em Charlotte, na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, e daí foi vítima de um atentado terrível. Tá vendo? Ela entra aqui no metrô lá de Charlotte e tá quieta lá, senta ali na poltrona e mexendo no celular dela, sem fazer nada, sem falar nada. E aí esse rapaz que tá atrás dela ali é um criminoso conhecido, já atacou várias pessoas, já esteve preso várias vezes, no entanto consegue sair. E bom, eu não posso mostrar a imagem aqui, né? Mas ele infelizmente atingiu ela várias vezes no pescoço e acabou matando a moça. Realmente muito triste isso. Esse é o cara, foi normalmente preso, mas e aí, vai fazer o quê, né? Esse é um grande problema, né? Pessoas com doença mental, realmente, como resolver esse problema? Não dá para deixar uma pessoa dessa solta na sociedade, realmente é um risco para todo mundo, infelizmente, né?
Mas o curioso é isso, ela saiu da Ucrânia com medo de morrer na guerra, e a verdade é que ela estaria mais segura lá na Ucrânia do que nos Estados Unidos. O que dirá aqui no Brasil? Se você pegar o número de mortes na Ucrânia por 100 mil habitantes, ainda é menor que aqui no Rio de Janeiro, é menor do que em várias cidades americanas, porque justamente, embora você esteja uma guerra, existam pessoas que morrem por conta da guerra, a verdade é que é uma sociedade extremamente segura. Lá em Kiev eu sempre me sinto muito seguro, não tem problema nenhum lá de assalto e coisa e tal. Sim, deve ter, né? Mas o nível é muito pequeno, muito baixo. Então, estou muito mais seguro lá do que aqui no Rio de Janeiro, com certeza. E também em muitas cidades americanas, a verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.